disse: filha, vá com Deus e que Ele lhe proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse: só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado. Algumas horas depois veio a notícia aos familiares dos jovens. Sofreram um acidente, morreram todos. O carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. A polícia técnica disse que pela violência do acidente seria impossível o porta-malas do carro ficar intacto. Quando o policial abriu o porta-malas, lá estava uma bandeja com 18 ovos, fininho maranhão, em todos os lugares corretos da bandeja. Muitos outros nomes importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como o que há no nome de Jesus. Não se esqueça disso. Muitos morreram, mas somente um ressuscitou e está vivo até hoje. Seu nome, Jesus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Nosso presidente está com a palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Também saúde os irmãos do portal Escola Dominical com a paz do Senhor. Esse vídeo faz a gente pensar, né? Até nós mesmos que somos crentes, servos de Deus, vemos a grandeza desse Deus que nós servimos e que não se deixa escarnecer. E este é o assunto da nossa lição de hoje. O livro de Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, mas que contém uma mensagem atual e verdadeira, válida não só para os dias de Israel, mas também válida para os nossos dias de hoje. Eu costumo dizer, irmãos, que no Antigo Testamento nós conhecemos o caráter de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas há algumas coisas que ele revela mais profundamente no Antigo Testamento. Aquilo que o agrada, aquilo que o desagrada, como ele encara tudo que nós fazemos, o que ele espera do homem. No Novo Testamento ele também mostra suas características, mas se os irmãos repararem, no Novo Testamento nós vemos sempre uma alusão ao Antigo Testamento. Muitos dos nossos dias tentam tirar a grandeza do Antigo Testamento, dizendo, olha, o que vale é só o Novo, né? Então esse negócio de falar sobre o Antigo Testamento é só para o povo de Israel. Mas eles se esquecem que Israel era o povo de Deus. E se nós somos o povo de Deus, também vale para nós, não é? Também serve para os nossos dias. Então, próximo slide, querido, por favor. Então nós vamos ver, estudaremos hoje o menor livro do Antigo Testamento, né? São apenas 21 versículos, mas que contém uma mensagem grandiosa da parte de Deus. E Obadias ali foi levantado pelo Senhor para pregar sobre a atitude maligna contra Israel. Deus estava a trazer um juízo para com o seu povo, mas não estava feliz com aqueles que se alegravam com esse juízo. E Deus ali traz o juízo contra Edom, o próprio irmão de Israel. Próximo slide. Bom, Obadias, irmãos, ele pela nossa Bíblia, ele é o quarto livro, né? É o quarto livro na nossa ordem da nossa Bíblia, mas a gente sabe que na Bíblia romana, né, ele já ocupa aí, tem uma ordem diferente, a Septuaginta é o quinto livro, né? Mas o pastor sempre tem nos falado sobre não se sabe bem qual o porquê dessa ordem, né? Talvez aí por ele falar também do dia do Senhor, mas não tem assim um consenso sobre o porquê dessa ordem. E o seu nome, Obadiá, que significa servo de Jeová. Irmãos, o nome Obadias é um nome muito conhecido na Bíblia, ele aparece por outras vezes, né? É um nome muito comum, um nome muito popular da época. Podemos dizer que é o José dos nossos dias, né? Muitos Josés que nós temos. Obadias também era um nome muito conhecido na época. E uma de suas variações, chamada Obadiá, né, que quer dizer a mesma coisa, mas apenas uma
uma variação que os irmãos vão encontrar aí na Bíblia Ecumênica, né? Vão encontrar também na versão do padre Antônio de Figueiredo, mas que tem o mesmo significado, que é servo de Jeová. Na segunda parte do slide, nós vemos aí que o livro de Obadias, ele não relata quase nada para nós que nos arremeta sobre a época que ele foi escrito, né? Nós vemos no versículo 1 que diz que é visão de Obadias. Não diz filho de quem que ele é, não diz em qual época que ele profetizou, né? Mas sim somente que é uma visão de Obadias. Então tem um certo, não digo conflito, mas uma certa diferença de opinião sobre a época, né, onde Obadias escreveu o seu livro. A grande maioria acredita, e essa também é a minha opinião, que ele foi escrito ali na época da invasão do Império Babilônico, né? Por volta ali de 530 a.C., né? Nós vamos ler mais para frente ali o Salmos 127, que ele também relata sobre essa época. Mas alguns acreditam, inclusive um deles a gente sempre comenta aqui no estudo, Edward Rees, né? Que escreveu a Bíblia em ordem cronológica. Eles acreditam que Obadias ele era aquele Obadias contemporâneo ali de Eliseu, né? Quando houve a invasão ali dos filisteus, né? dos arábios. Eles acreditam, mas é uma pequena parcela, irmãos, dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, que acreditam que o livro de Obadias foi escrito naquela época, no tempo do profeta Eliseu, por volta ali de 860 a.C., mais ou menos. Salmo 137 também, verdade. Não é 127, é 137. Próximo slide, querido, por favor. Então, o livro de Obadias, irmãos, ele é uma profecia contra o povo de Edom. É como se Deus ali fizesse uma pausa com Israel, né? E fosse tratar com aqueles que são contra, que levantam ações contra o povo de Deus. Então, esse povo de Edom, nós vamos estudar daqui a pouquinho sobre quem é o povo de Edom, vamos relembrar, né? Muitos dos irmãos já conhecem, mas vamos ver que esse povo ele se regozijou, ele se alegrou com a derrota do seu irmão. E se nós trazemos isso para os nossos dias, a gente vê que isso hoje em dia não acontece, né? Nós temos a torcida a favor e a torcida dos contra, que nós também temos que no nosso dia a dia, na obra de Deus, lidarmos com eles. O importante dessa lição, irmãos, também, é de nós identificarmos de qual povo nós somos, né? Será que as nossas atitudes no dia a dia têm sido como o povo de Israel, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, ou se as nossas atitudes têm sido como o povo de Edom? E nós vamos ver que a profecia contida no livro de Obadias, ela é tão verdadeira que ela se cumpriu, né? Então, se nós seguirmos aquele raciocínio dos estudiosos, que foi por volta de 530 a.C. que ele trouxe essa profecia, nós sabemos que Edom deixou de ser nação por volta de 312 a.C. Então, pouco menos aí de 200 anos, nós vemos o juízo de Deus. Porque, irmãos, quando Deus fala que vai acontecer, acontece. Aleluia. Ainda que alguns não creiam, alguns ainda que achem que não, isso não é para os meus dias hoje não. Jesus voltar, imagina, essa história é tão antiga e não veio ainda. Mas se o Senhor disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. E nessa época de 312, um exército ali de tribos árabes dizimou a nação de Edom. É importante que nós entendamos que dizimou Edom como nação, não acabou diretamente com os edomitas. Nós vemos mais para frente ali Herodes, né, aparecendo nos tempos de Jesus. Ele era um edomita, né, mas Edom como nação, como povo, deixou de existir. Próximo slide. Espalhados, né? Porque nós dizemos que o que é uma nação? Uma nação é um ajuntamento de um povo organizado, com uma política, né, com um território, né? Então eles deixaram de ter essa organização, eles deixaram de ser politicamente como uma nação, né? Mas como o pastor falou na sua pré-aula, eu não vi falar de nenhum edomita nos dias de hoje, né? Desapareceram, né? Alguns até acreditam que na destruição ali de Jerusalém em 70,
foi ali a gota final ali para os edomitas, né, onde eles desapareceram aí por completo. Próximo slide. Não é mesmo? O slide está dizendo aí que a terra onde habita Edom é uma região desértica. Eu vou fugir um pouquinho pedir para o pastor colocar aqui um pendrive. Eu trouxe uma imagem aqui, irmãos. Eu me esqueci de passar, mas eu não vou deixar. Entrega para ele, por favor, pastor. Eu vou mostrar umas fotos para os irmãos verem como é que ficou Edom, né? Então, Edom hoje é uma terra praticamente desértica, praticamente sem vida. Se nós olharmos a paisagem que nós temos de Edom hoje, nós vemos que é uma área praticamente sem vida. E isso para nós, irmãos, já é uma prova que a palavra de Deus é verdadeira. Porque Deus disse que ia dizimar o povo de Edom, e dizimou mesmo. Não sobrou nada daquela civilização. E esse fato é suficiente para nós entendermos aí como... Próximo slide, querido, por favor. Isso. Deixa o irmão colocar a imagem aí para nós. A imagem que está no pendrive, que os irmãos vão ver o que sobrou de Edom. Esse pendrive é um pouquinho diferente, tem que colocar ele com os contatinhos para cima. Não sei se o irmão colocou com os contatos para cima. Eu colocando os irmãos aqui em estreito, né? Em vez de colocar o pendrive antes, né? Só lembrei agora que o pendrive estava no bolso. Né? Ainda bem que eu lembrei. Eu queria deixar de mostrar a imagem aí para os irmãos, né? Isso já apareceu aí. Os irmãos vão ver. Se o irmão der um duplo clique aqui, vai aumentar um pouquinho aqui embaixo a imagem. Para os irmãos darem uma olhada de como que está a civilização de Edom. Está um pouquinho pequena essa imagem, mas nós estamos vendo aqui, ó, que as casas, as cidades, pode até abrir outra, pastor, passar para a próxima, que acho que está maior. As casas da cidade, elas eram incrustadas na rocha. Os irmãos estão vendo aqui? Na rocha. Então era toda a genealogia do local, a geologia do local era propícia para que Edom fosse uma cidade protegida, né? Mas os irmãos veem que hoje não sobrou nada, né? Se o irmão passar mais uma foto, acho que tem uma terceira aqui. Olha só como que era, né? Aqui é a entrada, né? Das casas da época. Os irmãos veem que é do lado da encosta, né? Então, um local de difícil acesso, né? Por as suas residências estarem dessa forma, se não quiser voltar para o slide, pode voltar, por favor. É o que causava segurança para Edom. Edom era uma nação, irmãos, que ela se sentia segura devido à geologia do local, devido à forma como a cidade era construída. Era uma cidade muito difícil de ser invadida. Muito difícil. Qualquer exército que fosse olhar para Edom e fosse... É o anterior mesmo. É o anterior. Isso. Qualquer exército que fosse olhar para Edom ia achar dificuldade em invadir. Para os irmãos terem uma ideia, segundo os estudiosos, a porta de entrada da cidade tinha 3,5 metros. Os irmãos imaginam uma cidade, né? Devia ter um volume muito grande de pessoas morando por ali. Qualquer pessoa que quisesse adentrar tinha que passar por um espaço de 3,5 metros. Isso para um exército inimigo ocasionou uma invasão muito difícil, né? Então eles se sentiam protegidos. Eles, achavam que estava tudo tranquilo, que eles estavam por cima, ninguém vai me invadir. Então eu posso fazer com Israel o que eu bem entender. Nada vai acontecer comigo. Como mostrou aqui, né? No vídeo anterior, né? Ninguém vai afundar esse navio. Ninguém vai invadir essa cidade. Ninguém vai destruir essa cidade. E eles imaginavam, irmãos, que tudo aquilo que eles estavam fazendo ia ficar impune. Está dando certo, vou destruir o povo. Pode falar, irmão. Eu queria saber se essas imagens que foram mostradas ali atualmente é do passado. É atualmente, irmão. Então não mora ninguém mais. Nada. Não existe mais, esse povo não existe. Esse povo não existe. Eu posso dizer que lá, irmã, não posso dizer que não tem vida, porque existem os micróbios,
existem os pequenos lagartos, mas olha, se você olhar o local, é um local onde a vida ali é muito difícil. Muito difícil, inclusive, de ser mantida naquele local. Só se alguém abrir uma tenda lá e nós levarmos água, comida, né? Provermos todo o necessário, mas nada sobrou. Irmãos, vamos ler lá a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 20 e 21. Edom achava que estava por cima. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os nomes santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aquelas palavras de Obadias vieram direto de Deus. Como aquelas palavras vieram direto de Deus, irmãos, é a garantia de que aquilo ia se cumprir. Aquela profecia contra Edom era de cumprimento certo. Mas Edom achava que nada ia acontecer. Edom achava que estava tudo bem, que ia ficar impune, que ninguém ia se levar contra e que até mesmo Deus, e um Deus que eles conheciam. Nós vamos entender da descendência de Edom, eles sabiam da existência desse Deus, mas passaram a escarnecer do Senhor. Próximo slide, querido, por favor. Bom, o livro de Obadias, irmãos, como nós falamos agora há pouco, ele tem apenas aí 21 versículos, né? Então, os estudiosos dividem ele de duas formas, né? Os irmãos, inclusive, vão ver essas duas formas na revista, né? Na revista, irmãos, tem um quadro que o setor de educação cristã da CPAD, ele dividiu o livro de Obadias em duas partes. Se os irmãos olharem, eles dividiram o livro de Obadias em duas partes. A parte 1, que fala sobre os oráculos contra Edom, e a parte 2, oráculos sobre o dia do Senhor. Mas se os irmãos irem lá no item 2, do tópico 2, o comentarista, ele divide da mesma forma como que está no esboço, né? Que inclusive é a sugestão, né, desse teólogo Russell Norman Champlin. Ele divide o livro de Obadias em 3 partes. A primeira parte, que é a temível sorte de Edom, que vai dos versículos de 1 a 9. A segunda parte, onde Deus reprova a conduta de Edom, vai aí nos versículos de 10 a 14. E a terceira parte é o julgamento das nações, onde Deus diz: olha, vocês estão vendo o que está acontecendo com Edom? Isso não é só para eles, não. Isso vale para todas as nações. Irmãos, se nós observarmos as mensagens de Deus, principalmente nesses profetas menores, nós vamos ver que Deus, quando Ele dá uma mensagem para o povo, inclusive isso é importante para nós analisarmos quando uma mensagem vem de Deus ou não. E sempre na primeira parte, Deus ele fala o quê? Ele aponta para o pecado. Olha, vocês estão errando ali. Foi o que Deus fez com Edom. Mostrou, expôs o pecado de Edom. Depois Deus, na sua maneira de agir, diz: se você continuar nesse pecado, essa vai ser a consequência. Mas Deus, irmãos, sempre dá uma saída. Não é o caso aqui de Edom, porque por diversas passagens Deus cobrava de Edom uma mudança. Edom não quis mudar. Então Deus apresenta as suas consequências, as consequências da permanência naquele pecado. Isso vale também para os nossos dias. Nos nossos dias nós vemos às vezes mensagens somente de vitória, onde eu não preciso fazer nada. É uma vitória onde não tem contrapartida, é uma vitória onde eu não tenho pecado nenhum, não tenho nada que mudar. Mas também vemos mensagens que só querem derrubar o homem. Que você é pó, sim, nós somos pó. Que você é pecador, sim, o homem é pecador. Mas a mensagem de Deus é sempre para levantar o homem. As mensagens de Deus é sempre para restabelecer, para reconstruir o homem. Isso é importante para nós, para os nossos dias. Próximo slide. Item 2. A temível sorte de Edom. Obadias inicia com uma visão do profeta que ele vê um embaixador de Deus enviando uma mensagem de Deus a Edom. Uma pregação do Senhor, que diz:
levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Irmãos, os estudiosos também têm pensamentos diferentes sobre essa passagem, né? Alguns deles acreditam que, olha, esse embaixador é uma única pessoa ali que iria levantar as outras nações contra Edom, iria convencer essas nações a guerrearem contra Edom, né? Mas também nós podemos entender como, da seguinte forma: os irmãos imaginem o seguinte, quando nós vemos uma grande nação, se nós estudarmos a história, todos os grandes exércitos, as grandes nações, os grandes impérios, eles sempre procuravam vencer o seu inimigo pelo medo, né? Se os irmãos lembrarem daquela passagem de Senaqueribe, né? Senaqueribe, quando quis invadir a terra do povo de Deus, que ele disse? Todos sucumbiram perante o nosso exército, né? Todos sucumbiram, ninguém resistiu, queriam vencer pelo medo. É a tática da inquietação. Tática da inquietação, né? Então, inclusive, se nós olharmos essa passagem de Senaqueribe, que está em 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 30, ele não chegou e invadiu, né? Ele começou a lançar entre o povo, porque, ó, seu rei aí tá com essa história de buscar a Deus, que o Deus de vocês vai livrar, mas, ó, meu exército é grande, eu venci todas as nações. Então, o medo, irmãos, faz que muitas vezes, né, outras nações recuem, né? Mas nós sabemos que o homem de Deus disse o que ali? Maior é o que está conosco, né? Essa foi a palavra dele. E com o povo de Edom também não era diferente. Olha, nós somos intransponíveis, ninguém pode nos vencer. Então eu até imagino que essa mensagem, levantai-vos, levantemos contra Edom, é que passou naquela época a disseminar entre os povos: olha, Edom não é tudo isso que vocês estão pensando, não, né? Edom está com essa prepotência toda, mas inclusive Edom começou a se enfraquecer, né? A sua imagem perante os outros povos, até que não foi nenhuma nação, né? O pastor até comentou, não foi nenhuma nação, mas foi uma tribo de árabes, né? Entrou lá e acabou com tudo. Não precisou nem um grande exército, né? Ali era muito, como a palavra diz, palha, né? A palha só faz volume, mas se você acender uma pequena faísca, né, se acaba tudo de uma maneira muito rápida. Assim era o povo de Edom, né? E o profeta anuncia que Deus está decidido a contender contra Edom, a fazer-lhe guerra. Qual é o motivo, irmãos? Qual o motivo de Deus se levantar contra Edom? Em particular contra Edom, né? Está inclusive aí no esboço, irmãos, que todas as batalhas que Israel entrou, só um minutinho, pastor. Todas as batalhas que Israel entrou, essa batalha tinha um motivo justo. Normalmente aquele povo estava guerreando contra Israel, estava querendo, né, oprimir Israel. Então Deus, para provar que um povo entra em guerra com o outro, tem que ter um motivo justo, normalmente a defesa. Mas Edom não. Edom queria combater contra Israel pura e simplesmente para ver Israel por baixo, para ver Israel abaixo deles, simplesmente para ver o mal. Tem uma pergunta, pastor, dos internautas? O Tiago está perguntando, se bem que eu acho que você já respondeu, mas como Edom foi destruído? Alguém sabe me dizer? Como nós comentamos, né? Por volta de 312, um exército de tribos árabes invadiu ali o território de Edom e dizimou ali Edom como sociedade, como nação, né? Como eu comentei, o irmão, o nome dele é? Tiago, né? Não foi nesse momento que Edom deixou de existir totalmente, isso como as pessoas da época, mas sim como nação, né? Então ainda a civilização de Edom ainda existiu, mas de forma espalhada, né? Como o pastor Serafim comentou, né? Irmãos, quando nós olhamos o relacionamento de Israel com Edom, nós vemos que ele já havia muito tempo no indo bem. Nós vemos em várias passagens que os edomitas, eles adentravam para Israel e pilhavam o povo.
E um detalhe, irmãos, isso acontecia nos momentos em que Israel estava vulnerável. Eles se aproveitavam dos momentos em que Israel estava passando por dificuldades para ir lá e saquear, para ir lá e pilhar o povo. Nós vemos isso no reinado de Jorão, Amazias, Acaz, Zedequias. Só que tinha um detalhe: por que Deus não aceitou essa posição de Edom? Porque Israel é povo de Deus. Esse é o detalhe. Lá em Êxodo 19:5, nós vemos que Deus afirma um pacto com Israel, que eles seriam o seu povo. E Edom, quando estava a combater contra Israel, estava a contender também com Deus. É esse o cuidado, irmãos, que nós devemos ter. Tomar cuidado contra quem nós estamos contendendo. A Bíblia nos dá uma excelente lição de como nós devemos agir, né? O próprio Jesus no Novo Testamento nos disse isso. Como oferecer a outra face, como amar os inimigos, né? Ele nos ensina a conduta do crente. Mas em nossos dias nós vemos as contendas se disseminarem entre o povo de Deus. Claro, pastor. É bom lembrar que esse ódio de Edom contra Israel, obrigado, esse ódio já vinha de muito tempo. Aí você vai falar daqui a pouco. Vamos lembrar da história. Desculpa. Sim, pastor. Não era de hoje, né? Digamos assim, né? Agora, Edom teve tempo para mudar. Edom teve tempo para passar a ter uma nova postura. Mas vamos conhecer da onde que vem esse relacionamento de Israel com Edom. Nós sabemos que Edom é Esaú, né? Irmão de Jacó. Então, Esaú, filho de Isaque, irmão gêmeo de Jacó, que eles passaram a contender ali, ainda no ventre de sua mãe. Né? Até sua mãe, eu imagino ela naquela situação, né? Aquele alvoroço dentro, nós só imaginamos, né, irmãos, porque só as mulheres sabem o que é ter um filho dentro da barriga, né? E a mãe perceber aquele alvoroço. Eu estou começando, né, a ter uma ideia, né? Pela minha esposa, mas aquelas duas crianças passaram a contender já dentro do ventre, já dentro da barriga da própria mãe. E a mãe ali, meu Deus, mas o que é isso, né? E passou a orar no Senhor. E é quando o Senhor dá aquela profecia que haveriam duas nações e que o maior iria servir ao menor. E a origem do termo Edom, irmãos, para com Esaú, também existem algumas visões um pouco diferentes, três na verdade, né? Alguns dizem que o nome Edom vem de vermelho, mas alguns dizem que é relacionado às características físicas de Esaú, né? Por ele ser ruivo, né? O cabelo vermelho, né? Alguns também dizem que é relacionado à região onde ele morava, aos aspectos naturais daquela região, né? Por ser uma paisagem, né, com tons também avermelhados, uma paisagem mais desérticas, né? Mas na imagem mostrava isso, né, naquelas fotos que nós mostramos. Mas o aspecto que mais se encaixa, irmãos, é a troca da primogenitura por um guisado de lentilhas vermelho. Isso caracterizou Esaú, né? E Jacó também tem as suas características, o seu nome, né? Jacó, a palavra nos diz que quando ele nasceu depois de Esaú, por isso que não era o primogênito, mas ele estava ali, agarrado nos pés, né? Do irmão, né? Do calcanhar. Então nós vemos a diferença, né, de estatura, né? Acho que já desde o ventre da sua mãe, entre Esaú e Jacó, né? Então, e depois ele toma o lugar, né? Toma o lugar de Esaú, né? Tanto é que Deus foi lá depois mais à frente e mudou o seu nome, né? Mudou o nome de Jacó, passando a ser Israel. Inclusive na leitura diária, irmãos, se irmãos observarem, um dos tópicos que o comentarista coloca na leitura diária, na leitura de segunda-feira, ele diz assim, ó, a inimizade desde a gestação, que está lá em Gênesis 25. O termo inimizade, quando eu li assim, inimizade, eu falei, puxa vida, mas inimigos, né? Mas homem de Deus pode ser inimigo? Eu fiquei pensando um pouquinho nisso e fui procurar, né,
a tradução ali das palavras, aqueles termos que tem, mas inimizade que ele está dizendo aqui é quebra de relações. Irmãos, esse tema em nossos dias é uma dificuldade muito grande para muitos crentes. Muitos crentes não entendem o que é você querer bem ao seu próximo, você amar os seus inimigos, mas você não ter relações com ele. São duas coisas bem diferentes. Por isso que nós vemos hoje essa grande mistura que tem no povo de Deus. Alguns não entendem que eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que querer o bem dele, eu tenho que orar por ele, eu tenho que tratar bem a ele, mas eu me relaciono com ele desde que a sua conduta esteja dentro da palavra de Deus. Eu me lembro, irmãos, olha só, quando a gente fala em relacionamento, quando eu tinha de 10 para 12 anos, porque eu sou filho, irmãos, de baiano com pernambucano, eu até digo que não é uma mistura muito boa, né? É bom não misturar porque não dá muito certo, né? Baiano, bom, meu querido. É a mais nobre mistura. A mais nobre mistura. Mistura que o Nordeste já deu. Eu acho que é um baiano com pernambucano aqui, né? Achamos um já. Então, sergipano, irmão? Eu não sou não, hein? Não é não? Eu não sou mistura não, mas é a mais nobre. Pô, o senhor está sendo bom, o senhor é meu amigo. Mas a mistura foi É meu bom. amigo. A mistura no Brasil foi muito importante, porque se procurar uma pessoa, um jovem ou uma jovem, dizem os mais entendidos sobre qualidade, espécie e beleza, diz que o país de mulheres, com todo respeito às mulheres, o país de mulheres mais bonita e exótica é o Brasil. Por quê? Por causa da miscigenação, da mistura de raças. Olha bem que os países europeus, principalmente os eslavos, onde lá não houve mistura, o povo é aquele povo que você e eu, nós conhecemos, né? Então, quando chega uma pessoa, por exemplo, uma brasileira lá, eles ficam admirados por que ela é diferente, por causa dessa miscigenação. Então a mistura de raça foi importante. Eu sou sergipano, casado com a pernambucana, filha de paraibano. Os meus filhos são paulistanos. Isso eu vejo, pastor, que até eu casei, né? Consegui casar. Casou, né? Eu também me casei com 39 anos e 6 meses, quase 40 anos. Mas me casei. Casou. Tenho 3 filhos. Pois não, irmã? A mistura do irmão e pernambucano e baiano deu tão certo que está no livro da vida. Irmão, você é uma bênção. Oh, mais uma amiga, tem mais uma amiga. Mas, irmãos, deu o que falar essa história da mistura, né? Mas onde eu queria chegar é que eu me lembro que aos 12 anos eu fui visitar a família em Pernambuco. Não conhecia, né? Porque eu nasci aqui em São Paulo mesmo. E fui visitar os familiares em Pernambuco. E, irmãos, eu fiquei lá um mês. Depois de um mês, eu já era um pernambucano de carteirinha. Peguei o sotaque, peguei o jeito, peguei tudo. Tive que levar uns 6 meses aqui em São Paulo para voltar a ser paulistano de novo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Né? Queremos dizer que nós não podemos ter relações com aqueles que não amam e não servem ao mesmo Deus que o nosso. Por mais pesada que pareça essa palavra, irmãos, os irmãos não entendem. Nós temos que querer o bem, nós queremos ajudar, orar, amar, mas temos que tomar cuidado com o relacionamento estreito, porque senão nós podemos passar a absorver coisas que não agradam ao nosso Deus. E se nós olharmos para Edom e Esaú, aconteceu isso. Edom e Esaú não é Esaú e Jacó, né? Por quê, irmãos? Porque nós vemos na palavra, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas nós vemos que Jacó teve que sair correndo, né? Não foi isso? Esaú queria matá-lo. Duas ações, irmãos. Nós já começamos a ver uma característica em Esaú, querer matar o seu irmão. E Jacó fez o quê? Saiu correndo, né? Fugiu. Mas mais à frente na palavra nós vemos que eles voltam a se encontrar, não é? Se perdoam,
Mas Esaú vai por um caminho, fala ali de um jeito meio tímido: vamos para lá comigo, tal. Jacó: não, eu vou. Vai me esperando lá. Mas Jacó foi para outro. Porque Jacó tinha uma conduta diferente da de Esaú. O modo de Jacó viver era diferente. Irmãos, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram diversas pregações sobre Esaú e Jacó. Eu já vi pregações, irmãos, que Esaú é colocado lá em cima. É o coitadinho da história. E Jacó é o malvado. Né? Como nós já vemos também o contrário. Jacó é o bonzinho e Esaú é o malvado. Tem até um famoso romance. Tem romance, pastor? Machado de Assis. Um romance de Machado de Assis, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, um romance, eu não li esse romance. Mas, irmãos, a diferença, e quando nós olhamos todo o Antigo Testamento, essa diferença ela é repetida. Né? Se nós usarmos a história de Davi, nós vemos as coisas erradas que Davi fez. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nesse relacionamento de Esaú e Jacó, nós vemos perfeitamente isso. Que embora Jacó falhasse, Jacó errasse, nós sabemos que Deus no Antigo Testamento ele se revelou progressivamente, não é isso, ao homem? Então Jacó também estava conhecendo a Deus, mas tinha uma diferença. Jacó dava prioridade às coisas de Deus. Esaú não. Bastou ele sentir um pouquinho de fome. Para que me serve essa primogenitura? Me dá logo esse guisado vermelho e essa primogenitura leva embora. Para que eu vou usar a primogenitura se eu morrer de fome? Irmãos, para que nós vamos usar a nossa comunhão com Deus se nós morrermos nessa terra? Esaú não sabia que era a comunhão com Deus que iria salvá-lo. Esaú não sabia que não importa o que acontecesse, se ele tivesse comunhão com Deus, ele teria esperança. Pois não, pastor? E a Bíblia chama Esaú de profano e fornicário, porque desprezou a sua primogenitura. Desprezou. Porque Esaú era natural. O professor, pois não, irmão? embasando aqui a palavra do pastor, em Hebreus 12, 16, é isso mesmo. Diz assim: tem que cuidar que ninguém se vive da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Em 16 ele diz assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de tentar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que lágrimas solução. É esta mesma passagem. Diz que Esaú era profano, não é isso? Ele não dava valor para as coisas de Deus. Uma coisa importante, Jacó viveu no meio de idólatra e nunca se contaminou com a idolatria. Isso aí prova que ele era uma pessoa que estava sempre olhando para o seu Deus, não para os demais. É muito sério, porque ele viveu no meio da casa do Labão, um de idólatra. E pela redondeza, ele nunca se contaminou com isso. Nunca se contaminou da família, até o fim da vida dele. A palavra que a irmã deu diz que Esaú era fornicário, né? Esaú ele preferia fazer as vontades da carne. Esaú, irmão, no seu modo de viver, Deus não estava em primeiro lugar. Em primeiro lugar estava ele satisfazer as suas vontades pessoais. Irmãos, isso em nosso meio tem crescido grandemente. Muitos irmãos têm procurado servir a Deus, não buscando fazer a vontade de Deus, mas satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Não é mais o que Deus quer, é o que eu quero. Não é na maneira como Deus quer, mas é a maneira como eu quero. E isso, irmãos, vem lá de trás, entre dois irmãos, filho do mesmo pai, filho de Isaac,
descendente de Abraão, tinham intimidade com Deus. Né? O irmão queria falar alguma coisa? Eu só queria fazer um paralelo. Microfone aqui, irmãos. O microfone aqui, ó. Senão nossos internautas não vão escutar, não vão ouvir, né? Veja que interessante. O irmão falou sobre Edom, que foi contra Israel, e que Edom é Esaú. Na época, Esaú foi aquele inimigo de Israel, que era Jacó, né? A situação dele foi terrível. No final foi zero, né? Ele saiu, foi exterminado, etc. Vejamos os dias de uso para em si, né? Toda nação que vai contra Israel se dá mal. Veja, Israel a guerra dos 7 dias, tem outras guerras lá, todas aquelas nações se uniram contra Israel, se deram mal. Israel, na época de Davi, tantos exércitos, tantas que perderam todas elas. Só uma situação é que Deus não aceita. É quando o povo de Israel peca. Fora disso, ele sempre será vencedor. É o povo de Deus, né? Próximo slide, por favor. Escorrer um pouquinho. Aquilo que eu comentei com os irmãos, Esaú quis matar Jacó, não é isso? E também, mesmo depois que eles se reconciliaram, eles não tiveram ali o mesmo relacionamento, né? Por quê? Porque eles seguiam caminhos diferentes. Irmãos, no Novo Testamento nós vemos Jesus falando por isso. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há o caminho de Cristo, que leva à vida eterna, e a estrada larga que leva à perdição. Os caminhos continuam existindo. Porém, qual é a diferença? Quem escolhe estar em qual caminho? Somos nós. O único que pode nos levar ao caminho que conduz à vida, e isso o professor de escola dominical enfatize na sua aula amanhã, é Jesus. Mas, irmãos, existem tantas outras coisas que podem nos tirar desse caminho. Foi o que aconteceu com Esaú. O ressentimento, o ódio que ele tinha do seu irmão. Irmãos, há situações em que nós até mesmo perdemos amigos. Perdemos amigos nessa vida por essa quebra de relações. Agora, esses amigos, por qual caminho será que eles nos levariam? Qual seria esse caminho? Irmãos, uma experiência pessoal. Eu nunca contei isso para o pastor Caramuru, mas eu sempre estive juntamente com os irmãos aí, sentado assistindo essas aulas. E um dia eu lembro que o irmão Sérgio Paulo, ele veio falar comigo, e eu nunca tinha falado com o irmão Sérgio Paulo. E ele disse assim: irmão, Deus nos mostrou que você iria nos ajudar aqui. Ele disse isso para mim. Eu falei: irmão, se eu puder ajudar em algo, mas eu estava no mesmo lugar que os irmãos estão aí. E eu me lembro que quando eu comecei a ajudar o nosso irmão Sérgio Paulo, irmãos, muitos amigos da obra de Deus, rapaz, o que você está fazendo lá? Você vai se meter com aqueles irmãos lá? Esse negócio de escola dominical lá, não, rapaz, ó, toma cuidado com aqueles irmãos lá. Aí, irmãos, nós começamos a trabalhar no portal Escola Dominical. Que os irmãos estão nos assistindo, esse portal estava fora do ar. E começamos a trabalhar, e apareceram mais amigos. Rapaz, você está se dedicando tanto nisso aí? Para com isso, rapaz. Olha, toma cuidado. O negócio é você estar na reunião de obreiro todo dia lá, ir na escola dominical de sábado à noite. Cuidado, você não vai conseguir sua credencial desse jeito. São os amigos. Mas para a glória de Deus, nós que fazemos as escolhas. E o nosso amigo internauta pode assistir esta aula hoje, e nós, pela misericórdia de Deus, temos 100 mil acessos por mês, porque nós damos ouvido aos amigos certos. Irmãos, pensem nisso, irmãos. Amigos aparecem muitos. Agora, os amigos que nós estamos dando ouvidos, será que ele está no caminho de Esaú? Ou será que ele está no caminho de Jacó? Às vezes pode ser como Esaú, forte, bonito, aquele cabelo arrumado, não é isso? A gravata no lugar certo, mas o caminho que ele está te propondo não leva à vida eterna.
E às vezes é aquele Jacó, fraquinho, né? Está sempre lá pedindo oração, mas manco, né? Mas é o verdadeiro amigo. Então, essa divisão ela nos mostra que não há comunhão entre as luzes e as trevas. Não há. Por mais que muitos tenham se enganado em nossos dias, irmãos, a dificuldade ela começa no nosso próprio meio. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos a última hora. Nós vivemos os minutos finais. E o diabo não quer que nós acreditemos nisso. O diabo quer que nós acreditemos que não, ainda resta bastante tempo. O irmão ali pediu a palavra? Professor, pois não. O primeiro tópico da lição fala sobre a soberania de Deus. Sim. Deus, na sua presciência, ele já sabia que Esaú ia vender a sua primogenitura. E também no primeiro tópico, que é um assunto muito importante, também vai falar do livre-arbítrio. Isso. E sobre a soberania de Deus, ele sabia que isso ia acontecer e Deus permitiu. E sobre o livre-arbítrio, ele poderia ou não fazer isso? Irmãos, esses dois pensamentos é um conflito entre o pensamento arminiano e o pensamento calvinista, né? O pensamento calvinista qual que é? Que Deus já escolheu quem vai ser salvo. Não é isso? Que Deus já escolheu quem vai ser salvo. O arminiano não. É que Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhamos entre o caminho da salvação e o caminho da perdição. Eu vi uma explicação muito interessante do professor Luiz Henrique, né? Ele explicou de uma maneira muito simples e interessante. Luiz Henrique, nesse tópico aqui, ele disse o seguinte: olha, se Deus já escolheu quem vai ser salvo, para que eu vou pregar? Tem sentido? Tem sentido eu sair nas ruas falando a palavra de Deus, pregando a palavra, já está tudo escolhido, né? Então, irmão, o que eu entendo é o seguinte: Deus é onisciente, mas Deus ele é justiça. Ele dá oportunidade. Por ser justo, ele dá oportunidade a todos. O que seria de nós se Deus não tivesse nos dado oportunidade? E Deus não seria injusto de escolher somente aqueles que ele acha que deveria ter a salvação, ou aqueles que são mais santos do que os outros. Deus dá a chance para aquele que está na pior situação, mas no fundo do poço, para que ele tenha a oportunidade de viver a vida eterna, porque Deus também é amor. Todos os atributos de Deus, irmãos, eles caminham juntos. Um atributo se entrelaça com o outro. Pastor, por favor. Esse assunto foi muito discutido já lá naquele programa de TV Vejam Só. Sim, sim. O pastor já participou algumas vezes, né, pastor? Já, graças a Deus, já tive a oportunidade. Isso já vão lá pastores presbiterianos, sim, que defendem a área do calvinismo e nós que eles somos mais arminianos, né? E essa discussão vai longe, mas me parece que não tem muito sentido a teoria de Calvino, porque nós íamos ter um Deus injusto. E o livre-arbítrio não afeta a soberania de Deus. Essa pergunta me foi feita lá. O verdadeiro soberano é aquele que dá ao seu súdito liberdade de escolha, não é aquele que escraviza. Exatamente. Então Deus criou um ser inteligente, podendo tomar decisões, sendo, porém, responsável pelas decisões que tomaram. Irmão, um exemplo bem prático assim no dia a dia. Lá no meu trabalho, a gente trabalha separado da sede da empresa. Só um instantinho, irmão, só concluir. E lá o nosso chefe não está lá junto, né, conosco. Mas o nosso líder, nosso chefe, ele sempre fala para nós: olha, eu não estou aí, mas eu te dou o direito de tomar tal decisão. É uma concessão que ele dá. E é a mesma coisa que Deus faz. Esse é o livre-arbítrio. Deus, na sua soberania, concede ao homem, ele não deixa de ter soberania em nenhum momento, mas ele concede ao homem a oportunidade de decidir servi-lo. Só completando, até no Facebook do portal houve uma pergunta hoje a esse respeito, eu respondi lá. Nesse sentido, o grande problema de Calvino, que aliás não é nem o
o Calvino. Tem os calvinistas que são mais calvinistas do que o Calvino. Porque na obra do Calvino mesmo não é tão radical como os calvinistas se tornaram depois. Agora, o grande problema que eu vejo na escola calvinista é o seguinte. Eles partem do pressuposto que com o pecado o homem perdeu o livre-arbítrio. E isso não aconteceu. Jamais o pecado poderia destruir algo feito por Deus. Né? Então, o grande problema é esse. Se a gente for pegar, porque a gente fala muito do Calvino, mas essa discussão, ela vem desde o início da história do cristianismo. A gente tem Orígenes, tem Agostinho, todos eles são dessa linha da predestinação incondicionada. E todos eles partem do pressuposto que com o pecado o homem perdeu o livre-arbítrio. Isso não aconteceu. Né? Então, e é como disse o Humberto, sem tirar nem pouco, não é? Deus sabe quem vai ser salvo ou não, mas Ele não deixa de dar uma real chance de salvação a todos os homens. Irmão, vamos falar bem rapidinho, irmãos, que nós estamos bem... Irmão, irmão, pegando o gancho da evangelização, nós temos a ordem de Jesus para levar o evangelho a todos, né? Mas acontece o seguinte, Deus realmente Ele tem os que Ele escolheu, e são esses que Ele escolheu que não está sendo alcançado pela evangelização e está morrendo. Porque se você evangelizar um lugar de 1000 pessoas, pode não ter uma pessoa para Jesus, mas ali pode ter, às vezes, 15 pessoas que está na reta para Jesus e chegou a hora de ser convertido por Jesus. É esse o ir de fazer discípulos no meio dos ímpios, catar aqueles que Jesus já escolheu. E eu acredito muito, porque quando eu pensei em evangelizar minha família, lá no interior de Goiás, a minha família já estava cheia de crentes, porque Jesus chegou na poça dele e começou a sugar o mal que tinha ali, expelindo e catando as almas. E então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. E a hora é agora, né? E um versículo que fala muito sobre isso, irmãos, é Deus amou o mundo, mas só uma parte do mundo? Só alguns do mundo? Não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu irmão ali atrás. Obrigado. Eu costumo dizer que o cristão não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque ele entregou a sua vida para Cristo. Isso é ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, no caso da nação, tanto do povo de Esaú como de Jacó, Israel e Esaú, existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva de Deus. Dentro da vontade diretiva de Deus, Ele respeita o livre-arbítrio do homem? Então, irmão, é o seguinte: vontade permissiva e vontade diretiva de Deus, nós temos que entender o seguinte: o livre-arbítrio do homem, ele pode decidir, mas tudo tem consequência. Tá? Então, a partir do momento em que Deus tem que tomar uma atitude, Ele toma. É o que acontecia com os edomitas. Eles tiveram o direito de tomar a sua decisão, mas quando Deus determina algo no seu juízo, não há o que possa impedir. Eu vejo dessa forma, né? Porque se a gente muito nesse assunto, nós vamos muito longe, né? E é uma discussão difícil, né? Veja bem, é uma questão que está desde o início da história da igreja, não tem como. Agora, eu só queria dizer para o irmão o seguinte: o crente tem o livre-arbítrio. Ele não perde o livre-arbítrio quando ele aceita Jesus. Tanto que ele pode se desviar. Não, ele não abre mão, não. Ele escolhe servir a Deus. Então ele está exercendo o livre-arbítrio. Então ele não perdeu, ele está exercendo. É que existe um pensamento, pastor, que quando você aceita Jesus, você deixa de ter o seu livre-arbítrio para fazer o que Deus manda, mas tudo vai ser uma escolha, continua sendo uma escolha diária. Nós levantamos de manhã e nós escolhemos como nós vamos responder a nossa esposa, não é isso? Como nós vamos tratar a nossa família, nós escolhemos como nós vamos agir no trabalho. Em toda a nossa vida é feita de escolhas. O que não pode ser confundido é o livre-arbítrio e a abnegação. Exato, isso é coisa diferente. Tem que entender isso. Pode falar, querido. A história é o seguinte: o livre-arbítrio, entendeu?
a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Agora, no meu entender, tem dois termos. Um aí ele concede. Aí você... Um ele concede. A salvação está para todos. E a outra ele elimina toda e qualquer possibilidade que você decidir depois que você escolhe. Então, o livre-arbítrio. Agora, depois que você, no caso de Edom, mas foi tanto tempo que deu para Edom, não é? Mas olha, está aí a salvação, não faça isso. Ajude Israel, não faça isso. Mas os cidadãos não entenderam. Aí, não mudou, né? Não tem. Então, livre-arbítrio existe. Como diz, a soberania de Deus existe. A concessão lhes é dada. Você aceita se quiser. Irmão, nós vamos segurar um pouquinho as intervenções, porque nosso tempo nós vamos chegar até o final. Eu tenho um filho que foi ensinado a acreditar na predestinação. Aí ele conversando com outro que era da Assembleia de Deus, ele falou isso. Não, uma vez salvo para sempre. Ele virou para ele e falou: e por que Jesus disse, ser fiel até a morte, deve ter a coroa da vida, se você já está predestinado? Olha, bem falado, hein? Eu sugiro que alguém dê uma lida depois no capítulo 3 de Ezequiel, né? Isso. Sobre o atalaia de Israel. Isso. Está bem explicado. Mas vamos continuar aqui no nosso assunto sobre Edom, né? Então, tem um detalhe: Edom não só ele teve inimizade contra Israel, ele preferiu se separar de Israel, mas ele passou a ser inimigo de Israel. É um passo à frente. Além de eu não me dar com aquele outro povo, eu vou ver o que eu posso fazer para destruí-lo. Foi essa a conduta. Por isso, irmãos, que está lá em Marcos, que quem não é por nós, é contra nós. Por isso que eu disse para os irmãos que muitos crentes hoje têm aberto as suas portas para os seus inimigos. Porque muitos dentro da nossa nação são contra o Evangelho. E o próprio crente abre a sua vida e fica propício ali à influência daquele inimigo, né? Agora, qual devia ser a conduta de Israel? Olha a diferença do povo de Deus. Vamos ler lá, irmãos? Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7. Edom teve Israel como inimigo e fazia de tudo para derrubar Israel. Agora, de que forma Deus queria que Israel agisse? Não abominarás o edomita. Peraí, mas deixa o microfone chegar, senão os internautas não ouvem. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão. Nem abominarás o egípcio, pois é estrangeiro. Estrangeiro foste na sua terra. Só o 7. Filhos. Só o 7. Só o 7. Isso, só o 7. Não abominarás o edomita. Então Israel devia, na sua conduta, não querer o mal de Edom. Por quê? Porque ele era seu irmão. Israel não devia se alegrar quando o seu irmão estava passando por dificuldades. Edom não devia também, em contrapartida, agir dessa forma, mas é dessa forma que eles estavam agindo. E isso não estava agradando a Deus. Professor, pois não, querido? Será que tem crente que quer o mal do outro? Se tem crente que quer o mal, irmão, olha, eu acho que não, viu? Mas até oração. Eu acho que não tem, né? É aquele famoso seguinte: a pessoa vem te encontrar e pergunta: tá tudo bem com você? Mas é aquele tá tudo bem esperando a resposta que esteja tudo mal, né? Então, isso começou lá atrás, mas os profetas menores são atuais. É para os nossos dias. Próximo slide, por favor. Então, Edom, com a sua soberba, está lá no versículo 3, ele se levanta contra Deus, porque Israel era o povo de Deus. Irmãos, tomemos cuidado contra quem nós estamos nos opondo. A coisa tem ficado tão difícil em nossos dias, a oposição entre o próximo está tão grande que às vezes o próprio servo de Deus, ele está indo contra aquele que está fazendo a vontade de Deus e não está se apercebendo disso, está entrando no caminho dos edomitas e está passando a ser contra Deus.
Será que quando aqueles meus amigos falaram mal contra eu servir nesse trabalho, que caminho que eles estavam seguindo? Eu posso falar porque dificilmente eles assistem a aula de escola dominical. Então, não tem problema eu falar, né? Porque, irmãos, estar aqui, isso vale para o internauta, no sábado à noite, procurar aprender a palavra de Deus, é para poucos. É para quem tem amor pela palavra de Deus. Aleluia! Porque nós fazemos escolhas. Nós podíamos estar no shopping, nós podíamos estar no cinema, nós poderíamos estar no McDonald's, não é? Lá em casa está tendo uma festinha de aniversário agora. Eu podia estar lá. E professor de escola dominical, o primeiro a dar exemplo tem que ser você. Não adianta depois da aula e pedir para todo mundo fazer o que você está falando, sendo que você não faz. Glória a Deus. Não tem credibilidade. A nossa vida, irmãos, é feita de escolhas. E nós devemos fazer as escolhas do povo de Deus, não as escolhas de Edom. E a soberba deles, de se acharem por cima de tudo, é o que impedia eles de enxergarem. Será que hoje nós temos soberba em nosso meio? Eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu já converti todos os caminhos que eu precisava me converter. Não é verdade? Próximo slide, meu querido, por favor. Sou inteligente, sou rico, sou bonito, sou isso, sou aquilo, sou. E Deus? É Ele que é. Não é verdade? O alfabeto hebraico, não é, pastor? A palavra é. Não tem, não é? Eles tiraram. Então aqueles que falam mal do povo de Israel, tomam cuidado. Porque eles tiraram a palavra, o verbo é do seu alfabeto. Porque para eles só quem é Deus. Olha que exemplo que nós temos, irmãos, de como colocar Deus à frente de todas as coisas. Como o irmão comentou, a soberania de Deus. Deus tem domínio sobre tudo. Tudo que há na terra e tudo que nela há. Inclusive os que são seu povo, como também todas as outras nações. Tudo é de Deus. E o livro ele nos mostra de Obadias o princípio da retribuição. Ou seja, a lei da ceifa. Aquilo que você planta, você vai colher. Vamos ler lá, irmãos, Gálatas 6, 7, 8. Bem rapidinho. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Semear na carne. O que é semear na carne? É o que Edom fazia. Ele queria saciar sua fome. Ele queria saciar o seu desejo sexual. Por isso ele buscava as mulheres nas outras nações. Diferente de Jacó. Jacó queria construir um templo para Deus. Jacó queria primogenitura. Trabalhar 7 anos mais 7. Teve que trabalhar muito para conseguir uma esposa, né, da descendência que agradaria a Deus. Ele procurou o mais difícil, mas aquilo que agradasse a Deus. Foi enganado, né, irmão? Muitas vezes, né? Então, levantar a mão antes de falar. Nós vemos aí a lei da ceifa, né? Então, isso aí, irmãos, até Newton descobriu, né? Se você, ele disse o que? Ação e reação, né? Sempre tem a reação oposta com a mesma intensidade da ação. Mas nós vamos ver que é o seguinte, irmãos. Eu vou contrariar um pouco Newton. Contrariar Isaac Newton, e agora, hein? Os professores vão brigar comigo. Porque Isaac Newton diz que toda reação tem uma força contrária com a mesma intensidade da ação. Só que ele esqueceu de uma coisa. Newton se esqueceu de algo. Que o meio influencia a ação e a reação. O meio em que nós vivemos, ele pode e vai potencializar. Irmão, se o irmão quiser ir lá na sua congregação e levantar um número de pessoas ali, né, para
produzir marmitex e entregar numa praça para os moradores de rua. Vai ser fácil? E se os irmãos quiserem também levantar uma ação dentro do seu próprio meio ali da sua congregação para fazer uma confraternização? Vai ser mais difícil ou mais fácil? Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo que nós vivemos, o meio em que nós estamos, ele é pecaminoso. E tudo aquilo que vem do pecado, o próprio meio, potencializa facilmente. Fica tudo mais fácil. Se o irmão se levantar contra a pessoa para agredir essa outra pessoa, como o meio em que nós vivemos é disseminado entre a sociedade, o mal, facilmente ele não vai ter aquilo retribuído. Agora, se a gente tentar ali abraçar um colega, vai ser resistência. Que história é essa? Dar um abraço? Por quê? Porque o meio potencializa. Então, a lei da ação e reação, o meio influencia. Se o irmão pegar uma pedrinha e jogar essa pedrinha no chão, ela vai batendo, né? Agora, se eu não pegar a mesma pedrinha, a mesma força, e jogar em cima da água, ela vai correr mais e vai mais longe. Porque a água vai ser o meio propício para deslizar. Então, irmãos, fazer aquilo que agrada a Deus, escolher o bom caminho, vai ser mais penoso. Vai ser mais difícil. Pois é, pastor? A questão aí da semeadura seca. Sim. Então, se olharmos para a lavoura, você vai semear um grão de milho, e você vai ter um pé de milho com várias espigas, em cada espiga dezenas de grãos. Então, em alguns casos, a seca é sempre mais que a semeadura. É o que nós vamos ver no próximo slide. Quer ver? Passa 2 aí. Mais um. Os 7 princípios da lei da ceifa. Eu gostei muito desse assunto que está no esboço e está na pré-aula, né? 7 princípios. Primeiro princípio: somente colhemos aquilo que é semeado. Gálatas 6:8, irmãos, por favor, rapidamente. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Aguarde, por favor, o microfone. Eu estou falando bem alto. Não, mas não. Cadê o microfone? Dê-me esse microfone. Irmãos, vejam só. Vou falar de novo. De novo. Por favor, pastor, lê de novo. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, tem que semear som, porque senão semana que vem o senhor vai colher som na sua aula. É a lei da ceifa, pastor. Colher silêncio. Irmãos, não tem como nós colhermos o bem se estamos semeando o mal. Não tem como nós colhermos amizade se semeamos indiferença. Não tem como nós colhermos presença de Deus se nós não buscarmos a Deus. Essa é a lei da ceifa. Você vai ceifar aquilo que você está semeando. Não tem como colher algo diferente. Segundo princípio: colhemos o mesmo em espécie do que semeamos. Vamos lá em Oséias 8:7. Oséias 8:7. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, os estrangeiros a comerão. Olha só, se você semeou vento, vai ser tormenta. É da mesma classe, é do mesmo tipo. Se o que você está semeando tem origem do amor, o que você vai colher também vem do amor. Pois não, pastor? O pastor Serafim Teixeira disse que tem uma exceção nisso aí. E quem planta maconha, colhe cana. Tem uma exceção? Foi o pastor Serafim.
É que eu fui surpreendido, né? Entendi. Não colhe cana de açúcar, não, é colhe cabelo. Terceiro princípio. Pode falar, pastor. É que um dia eu estava explicando sobre esse. A gente também tem que tomar cuidado com aquele livro lá daquele moço lá que fala sobre a semeadura. Tem que tomar cuidado. Os irmãos sabem do que eu estou falando, não é isso? Não posso falar aqui que nós estamos aqui na internet e temos que ter um pouco de ética. Mas eu estava falando sobre isso e o aluno falou assim para mim assim: professor, só uma tiradinha. Eu sou obrigado a contender com o senhor sobre esse aspecto. Eu disse assim: pois não, pode dizer. Ele disse: o senhor faz plantar milho, milharal, couro de semente, espiga de milho, arroz, né, meus caixinhos lá no batedor de arroz, eu vou colher arroz. Ele falou: mas tem uma exceção. Ele falou assim: qual é? Da pessoa que é, né, vida louca. Eu falei: como assim? Aqueles que são assim, desviados da fé. Ele disse: por quê? Porque ele planta uma coisa e colhe. Eu falei: por quê? Porque ele não cultiva maconha, então ele planta maconha e colhe cana. Ou seja, cana de xadrez. Irmãos, terceiro princípio, né? Nunca colhemos na hora em que semeamos. Oh meu Deus, eu vou ter que esperar? Vai ter que esperar. Agora eu te digo, irmãos, que o meio potencializa, né? Se for coisa ruim, às vezes você colhe rápido, viu? Quando é coisa ruim, pode falar. Eu estava lá na casa de veraneio nossa lá em Garatá, e a minha neta disse assim: vovô, é verdade que a gente planta e colhe? Eu falei assim: sim, filho. Ela falou assim: mas lá na escola a professora deu uma sementinha, nós colocamos no algodão, ficou rápido uma plantinha, e daqui a pouco nós colocamos aquela plantinha na terra, já tinha um mês que estava lá, a plantinha deu as vagens, ficou um negócio bonito. E ela falou assim: é verdade que nós vamos plantar esse pé de abacate aqui, e daqui então um mês vai ter abacatinho? Eu disse: não. As plantas também têm a sua natureza. Ela disse: quanto tempo nós vamos colher abacate? Segundo os meus conhecimentos, nós vamos colher abacate daqui 7 anos. Então tudo tem tempo de Deus. Deus tem o seu tempo e Ele é soberano nisso. Irmãos, a irmã Josi está nos assistindo lá de casa. Eu vou usar ela como exemplo aqui. Não sei se eu vou colher rápido ou vou colher demorado. Se eu já vou apanhar quando chegar em casa. Mas olha só, no nosso relacionamento matrimonial, se eu tratar ela mal, colho rápido. Já vou, o cara vai fechar, fico sem almoço, né? Ou pior. Mas se eu quiser o amor dela, eu tenho que ir trabalhando, não é? Então liga de manhã. Fala: esposa, como você dormiu à noite? Está precisando de alguma coisa? Às vezes manda entregar umas flores. Quer dizer, nós vamos plantando bem para depois colher. Vai cultivando. Então, irmãos, às vezes essa espera para alguns pode se tornar cansativa. Mas eu tenho um versículo para o irmão, Gálatas 6:9. Olha o que o homem de Deus nos diz. Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, e não se não houvermos desfalecido. Meu irmão, não desfaleça. Pode estar parecendo que está demorado, mas não se canse de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar de fazer a vontade de Deus. Nós não podemos nos cansar de fazer o certo, de tomar a decisão certa, de agir da maneira certa, mesmo que nós percamos os amigos, mesmo que nós percamos os apertos de mão, mesmo que nós percamos até as credenciais. Mas se for para fazer o que é certo diante de Deus, não podemos nos cansar. Porque o apóstolo diz que a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então não podemos desfalecer.
pastor. Meu pastor, quanto o senhor falou aí sobre a escolha certa, ele tem um tempo determinado para a colheita, e é verdade. Eu namorei muitas moças assim quando não era crente, e como cristão eu falei, Senhor, eu não quero ficar perdendo tempo para encontrar uma pessoa para me casar, mas o Senhor prepara uma jovem crente, serva sua, Senhor, para me casar. E eu comecei a orar. Resumindo a história, eu orei 7 anos para Deus preparar uma esposa. Me casei. E a Bíblia diz que acha uma esposa, uma mulher, acha uma coisa boa. Eu achei uma coisa boa. Depois de casado, eu perguntei para ela, você já é batizada com o Espírito Santo? Ela disse, ainda não. Eu disse, eu vou orar por você para que o Senhor Jesus batize com o Espírito Santo. E ali mesmo, eu orando a Deus, o Senhor disse assim para mim, eu perguntei, Senhor, o Senhor vai batizar minha esposa com o Espírito Santo? E o Senhor me respondeu e disse, vou batizar, mas ore por ela. Eu orei 5 anos, depois de 5 anos, o Senhor não tinha batizado ainda, e num dia de vigília, numa noite, lá, ninguém me conhecia, e em espírito eu perguntei, Senhor, por que eu já orei 5 anos e o Senhor ainda não batizou? E Deus usou uma senhora já de uns 75 anos de idade e disse, meu servo, fica no teu lugar, porque o meu tempo ainda não é chegado. Eu entendi que eu queria ensinar Deus, e Deus mandou que eu continuasse orando. E eu orei mais 4 anos, 5 mais 4, 9. Quando completou 9 anos, o Senhor batizou ela com o Espírito. Graças a Deus. 9 anos. Irmão, nós temos aprendido a esperar o tempo de Deus. Às vezes eu converso com um bispo, queremos uma câmera nova, né? E um bispo diz, calma, o tempo vai chegar, né? Os microfones já chegaram, olha que bênção, ó. Então, em tudo, irmãos, em tudo nós temos que perseverar. Chegou porque não passou pela tesouraria. Não passou, né? É verdade. Mas Deus provê, né? Deus provê. Então, 4º princípio. Colhe-se bem mais do que se semeia, né? Que o irmão Bispo estava falando. Muitas vezes nós vamos lá e plantamos uma sementinha, né? Cresce uma árvore, e aquela árvore dá muitos frutos. Só que isso, irmãos, também vale porque é mal. Às vezes você planta uma maldadezinha e você recebe um retorno muito maior. É o que o Osés falou, né? Vento e tormenta. Tormenta. Incêndio, furacão sente. Olha só. Às vezes uns até falam, mas acho que Deus está sendo muito severo. Mas foram eles que plantaram. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos plantando. Porque de acordo com o que nós plantamos, a lei da ceifa diz que nós vamos colher. Nós vamos colher. E muito mais, né? Porque se nós olharmos o aspecto de Edom, ele fez mal para Israel. Mas se nós formos pela lei de Newton, então só um povo invadir Edom, também ajudar a matar alguns, isso é isso, Edom ia continuar existindo. Mas Edom foi riscado, dizimado. Eles colheram muito mais do que eles plantaram. Por favor, só um episódio que eu estou me lembrando serve de ilustração para a lição de amanhã. Um diácono da igreja, ele tinha mais de 20 anos congregando na mesma congregação. E o pastor sempre pedindo para alguém visitar as pessoas que estavam enfermas nos hospitais, fazer visita, né? E ele nunca foi. Quando foi um certo dia, ele ficou doente. E acabou passando, 30 dias no hospital internado. E ele ficou muito bravo. Porque, nossa, aí chegou na igreja, pastor, mas olha... Aí o pastor fez uma pergunta só para ele. Quantas vezes você foi visitar um dos seus irmãos que estavam no hospital? Ele falou, ele baixou a cabeça e falou, nunca fui visitar ninguém no hospital. E como é que você queria receber isso? Então é a lei da semeadura. É um bom exemplo. E às vezes, irmão, nós queremos que o dia tenha mais tempo, né? 25, 26, 27 horas. Porque o problema, irmãos, é quando nós cruzamos os braços. Eu não conheço a vida desse irmão, mas às vezes a gente quer fazer tanta coisa e não dá tempo, né? Deus sabe. O problema é quando nós não fazemos nada. Quando nós não plantamos nada. Aí a gente olha para o canto e nada cresce. Está como um deserto. Porque eu não plantei. Né? Concordando inteiramente aqui, o Salmo 126. Só o microfone, né?
Salmo 126, do versículo 6 diz: aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus mortos. Amém, irmão. Irmãos, olha, eu preciso parar um pouquinho com as intervenções, ó, a última. Senão eu não vou conseguir terminar. Falta 15 minutos só. Por favor, meu querido. Sobre essa semeadura, tinha um jardineiro que trabalhava numa empresa, e aí o jardineiro estava lá limpando e ele é pastor. Aí ele, na simplicidade dele, chegou e falou assim: irmão, sabe por que o cristão, ele quando ele larga todas as coisas do mundo, ele vem para ser crente, ele tem muita prova, né? Ele falou assim, porque antes de ele ser crente, ele esquece. Ele só plantou. Então, quando ele vai ser para ser cristão, ele vai ter um tempo que vai ver as provas. Por quê? Ele está colhendo toda aquela coisa ruim que ele plantou. E depois, ele vai começar a colher as coisas boas. Então, quer dizer, mas mesmo assim, se ele continuar plantando ainda coisa ruim, né? Então vai ter mais um tempo ainda que ele vai estar colhendo aquilo. É isso mesmo. Coisa que ele falou. Porque Deus tem, ó, irmãos, quando eu me converti, eu estava todo, né, devendo para Deus no mundo. Eu falei, vou aceitar Jesus. Acho que essas dívidas vão desaparecer todas. Irmãos, eu tive que pagar todas. E demorou um tempo, não sumiram não. Porque foi o que eu plantei lá atrás. A conversão não nos isenta de nós colhermos aquilo que nós plantamos. Só que é um detalhe: você não está mais sozinho. Porque você se converteu, os seus princípios mudaram. E Deus viu que você é uma criatura nova. E Deus me ajudou. Em todos os momentos. Eu colhi, paguei o preço, mas não paguei sozinho como eu estava, mas com Deus comigo. Só rapidamente, eu tive um caso, eu já contei aqui, uma oportunidade, um cidadão que tinha sido condenado, tinha se convertido, e ele foi preso, e já era convertido quando foi preso. Houve todo o empenho do delegado, meu como juiz da execução, para que ele saísse o mais rápido possível. Os irmãos sabem que a lei é permissiva. Só que ele virou para mim e falou assim: doutor, tudo bem, o senhor falou que vai me dar o benefício, mas Deus já me falou, eu vou pagar até o último dia, que eu tenho de pagar. E irmãos, eu dei o benefício, depois deu uma invertida lá, e eu tive que revocar o benefício. Olha, ele cumpriu a pena, como ele disse. No último dia ele foi lá e falou: eu agradeço todo o seu empenho, mas eu disse para o senhor, Deus tinha me falado que eu ia pagar até o fim, e agora eu estou feliz, já paguei, está tudo em ordem. Irmãos, quinto princípio é: colhe-se proporcionalmente ao que semeia. Se você semear mais, você vai colher mais. Então por isso que nós devemos persistir. Se nós estamos semeando do céu, irmãos, o galardão nós vamos receber, nós vamos colher. Às vezes parece que nessa vida a gente não está recebendo. Parece que vem uma tribulação atrás da outra. Mas aquele que escreveu a lei da ceifa diz que a seu tempo colheremos. O sexto princípio é que colheremos a plenitude, o máximo que foi semeado, somente se perseverarmos. Se você está semeando bem, mas desiste, vai colher. Agora, se você semear o mal, não precisa nem perseverar. É a estrada, irmãos. A estrada mais larga é mais fácil, mas o caminho que ela leva é o caminho da perdição. E, por fim, nada podemos fazer em relação à colheita do passado, mas somente para a colheita futura. É o que o irmão estava falando, que o que já foi, não adianta eu ficar olhando. Mas é o que eu vou fazer agora. É como que vai ser a minha semeadura agora, hoje. Eu preciso deixar o que foi para trás. Se eu era Edom até ontem, a partir de hoje, eu sou Jacó, eu sou Israel. Deus aceita essa mudança, e Deus ama essa mudança, porque a palavra diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não quer que nenhum de nós morramos, porque Deus ama a conversão. Professor, rapidamente. Bem rápido, meu irmão, por favor. Nós podemos escolher que tipo de semente vamos semear. Sim. Mas a colheita não.
A gente escolhe o tipo, né? Mas depois é com o agricultor, né? É ele que vai dar a justa retribuição daquilo que nós semeamos. Mas vamos mais um pouquinho para frente, próximo slide. Aqui são os motivos por que Edom recebeu o juízo de Deus. Sempre foi violento com Israel, nós já falamos, por várias situações, eles se aproveitavam dos momentos para fazer mal contra Israel. Tiveram satisfação ao ver Israel sendo arruinado. A palavra diz que eles foram até nas encruzilhadas. Quando via um ali cambaleando, ele ia lá e dava o golpe de misericórdia. Tá? Já estão falando mal de você na igreja. Ainda vê o irmão e aproveita a oportunidade e acaba de completar a história. É isso mesmo, vamos lá e vamos acabar com ele, que aqui não é lugar para ele não. Irmãos, se você está semeando a boa semente, se prepare, porque vem as pragas. As pragas vêm para destruir a boa semente. Se nós olharmos uma plantação de figo, o que acontece na plantação de figo? Eles até protegem o figo, não é isso? Com plástico, não é? Porque o trigo ele é sensível. Nós temos que blindar-nos contra as pragas. Porque as pragas vão vir. E as pragas nos dias de hoje, irmãos, elas estão crescendo de uma maneira tremenda. Dentro do nosso povo. Para quê? Para acabar com a boa semente. Pois não. O Salmo 137, versículo 7, o salmista fala com todas as letras a maldade e a violência de Edom contra Jerusalém. Ele diz assim: Senhor, lembra que dos filhos de Edom, nos dias de Jerusalém, que dizia assim: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. E aí depois eles receberam lá. E bem lembrado, pastor, porque é o seguinte: alguns usam esse tipo de texto para quê? Eu vou clamar pela justiça de Deus. Aquele que me fez o mal, né? Eu vou orar para Deus acabar com ele. O Senhor acabar de... Os crentes sabor de mel. Crentes sabor de mel, né? O Senhor... A minha Bíblia, irmãos, eu acho que a dos irmãos também, diz que a vingança é de Deus. É do Senhor. É dele a vingança. Agora esse texto, Israel, cita quem? Jerusalém. O salmista não fala: Senhor, o que eles fizeram comigo? Eles me trataram mal. Não. É o que eles fizeram com a santa cidade. É o que eles fizeram com o local de adoração a Deus. A nossa indignação, irmãos, tem que ser para aqueles que são contra o Evangelho, que são contra a palavra de Deus. Porque o que Jesus disse? Se te bater uma face, oferece a outra. Porque vão querer mesmo escarnecer de nós. Mas nunca de Jesus. É isso que nós não devemos aceitar. Aqueles que se levantam contra Jesus, é essa que deve ser a nossa oração, para que o Senhor tire o empecilho, mas não querer o mal e a vingança deles. Próximo slide, meu querido, por favor. Irmãos, Edom, aqui ele serve de exemplo para nós hoje. Por que serve de exemplo? Eu tenho que comentar essa palavra do nosso pastor Caramuro na sua pré-aula, e os irmãos aí do Portal Escola Dominical assistam a pré-aula. Se Deus permitir, amanhã já tem a pré-aula da próxima lição, que ele citou um versículo muito conhecido por nós: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus por nós, quem será contra nós? A bandeira de muitos crentes. Mas e se Deus for contra você? Quem será por você? Segundo a atitude de Edom, Deus reprovou a atitude de Edom. Não só pelo pecado, mas pela maldade, pela falta de compaixão contra o povo de Deus. E Deus foi contra. E não houve quem na terra que livrasse Edom das mãos de Deus. Não houve quem. Próximo slide, filho, por favor. E um dos versículos fala sobre isso, né? Onde diz: olha, bebi do monte da santidade de Deus, e por isso beberá. Edom havia bebido do monte da santidade de Deus, e por isso beberia continuamente dele, juntamente com todas as outras nações.
O pastor até falou que talvez alguém até pregue, né, pastor? O senhor comentou? Beber no monte da santidade de Deus. Meus irmãos, se nós visitarmos o monte da santidade de Deus, será que haverá atitudes nossas reprovadas? Será que somos santos iguais a Deus? O monte da santidade de Deus é o lugar onde Deus julga o homem. E é ali que Edom estava recebendo a justa retribuição pela vida que tinha levado. Então beber significa o quê? Beber da taça da ira de Deus. Aqui está lá no texto aqui em Isaías, né? 51:17. Mas irmãos, olha rapidamente, vamos ler lá Daniel 9:7. Estamos terminando a aula. Daniel, capítulo 9, versículo 7. Bom que encontrar, por favor, guarde o microfone, viu, irmãos, para todo mundo conseguir ouvir. Daniel 9:7. Aqui, Senhor. Daniel 9:7. Isso. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Todas as nações, todas essas nações comparecerão perante o Senhor, seja no tribunal de Cristo, no trono branco, todos comparecerão perante Deus. Irmãos e professor de escola dominical, não